Preste atenção. Hoje vamos desvendar um dos pilares centrais da fé cristã, um evento futuro de absoluta soberania e justiça perfeita, o juízo final. Este não é um tema para especulações vagas ou medos infundados. É uma doutrina clara, ensinada com autoridade pelas Escrituras, que fornece o marco terminal da história humana e o início da eternidade. Como professor, minha função é conduzi-lo através deste conceito com lógica, clareza e fundamentação bíblica inequívoca. Vamos abandonar noções folclóricas e imagens distorcidas. Em vez disso, construiremos um framework mental sólido, baseado na revelação divina, para compreender como Deus, em sua santidade infinita, julgará os mortos. Este estudo não é opcional, é essencial. Ele define nossa compreensão de Deus, de nós mesmos e do significado último de nossas escolhas. Prepare-se para um percurso linear e progressivo. Estabeleceremos a tese, examinaremos suas bases bíblicas, extrairemos princípios aplicáveis e concluiremos com a urgência prática que este tema demanda. A justiça de Deus não é um mistério impenetrável, é uma realidade revelada que demanda uma resposta. A tese é cristalina e direta. Deus julgará todos os mortos, sem exceção, através de Jesus Cristo, com base em um registro completo de suas vidas, confrontando-as com sua lei moral perfeita, resultando em um veredito eterno e irrevogável de justiça ou condenação. Observe a arquitetura desta afirmação. Primeiro, a universalidade. Todos os mortos. Não há evasionismo, não há fuga baseada em status, riqueza ou conhecimento. A morte é o grande equalizador que precede o grande juízo. Segundo, o agente, através de Jesus Cristo. O Pai confiou todo o julgamento ao Filho, João 5:22. Aquele que foi o Cordeiro sacrificial será o juiz soberano. Isso une graça e justiça no mesmo ser divino. Terceiro, a base, um registro completo. Nada está esquecido, tudo está registrado. Pensamentos, palavras, ações, motivações secretas, tudo será trazido à luz. Quarto, o padrão, sua lei moral perfeita. A justiça não é arbitrária, é a medida objetiva da santidade de Deus, impressa na consciência humana e codificada em sua palavra. O padrão é absoluto. Concluindo a tese, temos o processo e o resultado final. O processo é o confronto. Cada vida será colocada diante do espelho da verdade divina. Não haverá desculpas, não haverá advogados de defesa no sentido humano. A própria consciência do indivíduo e as obras registradas falarão. O resultado é um veredito binário, eterno e irrevogável. Binário porque, nas palavras de Cristo, há um caminho que leva à vida e um que leva à perdição. Mateus 7:13-14. Não há terceira opção, não há purgatório reformatório. Eterno, porque as consequências transcendem o tempo. Vida eterna na presença de Deus ou morte eterna, separação consciente dele. Irrevogável, pois após a sentença não há apelação. O juízo final é o fim da história da redenção e o início do estado eterno e imutável. Portanto, esta tese destrói qualquer noção de impunidade universal, universalismo, ou aniquilação inconsciente, aniquilacionismo. Afirma a realidade séria do inferno e a glória substancial do céu. Tudo se concentra na pessoa de Cristo. Nossa relação com Ele no dia do juízo determina o veredito. 1 João 4:17. O agente do juízo, Jesus Cristo. Desenvolvamos o primeiro ponto, o agente. Por que Jesus Cristo? A Bíblia é explícita. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. João 5:22. Isso é profundamente significativo. O juiz é aquele que esteve no meio da humanidade, que conhece a fraqueza humana por experiência, Hebreus 4:15, que foi tentado, que sofreu injustiça e que morreu. Ele é o Filho do Homem, título que Daniel 7 conecta à autoridade judiciária universal. Por um lado, isso garante um julgamento perfeitamente compreensivo. Ele não é um déspota distante, ele entende a condição humana. Por outro, isso intensifica a gravidade. Seremos julgados por aquele que nos amou e se ofereceu por nós. Nossas rejeições a ele, nossa indiferença aos seus apelos serão o cerne da acusação. Em Atos 17:31, Paulo declara que Deus determinou um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou.
A humanidade será julgada por um homem, garantindo justiça perfeita. Cristo, em sua ressurreição, foi vindicado como justo, e essa mesma justiça será aplicada em seu julgamento. Ele é a palavra viva de Deus, o padrão encarnado. A universalidade do juízo. O alcance do julgamento é total. As Escrituras deixam claro: todos compareceremos perante o tribunal de Deus, Romanos 14, e os mortos grandes e pequenos estarão diante do trono, Apocalipse 20:12. Esta universalidade serve a múltiplos propósitos. Primeiro, manifesta a justiça imparcial de Deus. Ele não faz acepção de pessoas, Romanos 2:11. Rei e servo, erudito e iletrado, religioso e ateu, todos estarão no mesmo nível diante do trono branco. Segundo, responde à problemática do sofrimento e da injustiça na história humana. Nenhum crime ficará sem reparação, nenhuma injustiça ficará sem acerto. Todo clamor silencioso será ouvido. Terceiro, estabelece a responsabilidade integral de cada indivíduo. Não seremos julgados como grupos, mas como pessoas singulares. Nossa herança cultural, familiar ou social não será desculpa, apenas contexto. A universalidade também inclui os crentes, mas, e este é um ponto crucial, em um tipo diferente de julgamento, que exploraremos adiante. A morte não é uma escapatória, é a porta de entrada obrigatória para este encontro. O registro e a base do julgamento. Qual será a matéria-prima do julgamento? As obras. Apocalipse 20:12-13 afirma: os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Isto não significa salvação por obras, mas avaliação por obras. As obras são a expressão visível e mensurável do coração. Elas fornecem a evidência objetiva. A imagem dos livros abertos sugere um registro meticuloso e completo. Nada se perde. Salmo 56:8 diz que Deus coloca nossas lágrimas em seu odre e as registra em seu livro. Se as lágrimas, quanto mais os atos. Além dos livros das obras, temos o livro da vida, Apocalipse 20:12-15, que contém os nomes dos redimidos. O julgamento, portanto, confronta o registro da vida de uma pessoa com dois padrões: a lei perfeita de Deus, expressa moralmente nos livros, e a graça registrada no livro da vida. As obras revelam a fé genuína, ou a ausência dela. São a prova do fruto. O padrão do julgamento. A lei de Deus. Contra qual padrão as obras são medidas? Contra a lei moral de Deus. Romanos 2:12-16 explica que aqueles sob a lei, que a conhecem, serão julgados por ela, e aqueles sem a lei, os gentios, serão julgados pela lei escrita em seus corações, suas consciências dando testemunho. O padrão é interno e externo. Internamente, a consciência acusa ou defende. Externamente, a revelação especial, a Bíblia, declara a vontade de Deus de forma clara. No juízo final, toda a nuance será removida. A santidade de Deus, que é o padrão absoluto, será a referência. A pergunta implícita não será "você foi perfeito?", mas "você reconheceu sua imperfeição e buscou refúgio na minha graça?". A lei serve como espelho para mostrar a necessidade, Gálatas 3:24. No julgamento, ela serve como testemunha irrefutável da condição de cada um. O padrão é tão alto, a perfeição, Mateus 5:48, que por si só condena toda a humanidade. Isso nos leva ao cerne da diferença entre o julgamento do crente e do incrédulo. O julgamento do crente, Tribunal de Cristo. Os que creem em Cristo também enfrentarão um julgamento, mas de natureza distinta, o Tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10, Romanos 14:10. Este não é um julgamento para determinar destino eterno, condenação ou salvação, pois isso já foi decidido pela fé em Cristo, João 5:24, Romanos 8:1. É um julgamento para avaliação de obras e concessão de recompensas. As obras do crente, feitas em obediência, amor e motivação correta, serão provadas pelo fogo, 1 Coríntios 3:12-15. O que sobreviver, ouro, prata, pedras preciosas, trará recompensa. O que for consumido, madeira, feno, palha, será perdido, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. É um julgamento de graus de recompensa na eternidade, não de entrada nela. O foco é a fidelidade no serviço, a mordomia dos dons e recursos. É sobre ouvir,
Muito bem, servo bom e fiel. Mateus 25, 21. Portanto, para o crente, o juízo final é um momento de revelação divina da qualidade de sua vida em Cristo, com consequências eternas para sua posição e função no reino. O julgamento do incrédulo, trono branco. Para aqueles que rejeitaram a graça de Deus em Cristo, o julgamento perante o grande trono branco, Apocalipse 20, 11 a 15, é de natureza forense e condenatória. Sem a cobertura do sangue de Cristo, suas obras são confrontadas diretamente com a lei perfeita. Não há defesa viável. Romanos 3,19 declara que toda boca será calada e todo o mundo ficará culpado perante Deus. A sentença é a segunda morte, que é a separação eterna e consciente de Deus no lago de fogo. Apocalipse 20, 14 e 15. A gravidade deste julgamento reside no fato de que o incrédulo não é condenado apenas pelos pecados grosseiros, mas por seu pecado fundamental, a incredulidade. João 3, 18, 19. A rejeição da luz traz condenação. As obras más são a evidência dessa condição de rebelião. Este julgamento manifesta a justiça retributiva de Deus. O mal, em última instância, não ficará impune. A santidade de Deus exige que o pecado seja tratado, seja na cruz de Cristo para os que creem ou no juízo final para os que rejeitam a provisão. A imparcialidade e a transparência do processo. O processo judicial divino é caracterizado por uma imparcialidade absoluta e uma transparência total. A imparcialidade é afirmada repetidamente, Deuteronômio 10:17, Atos 10:34. Deus não é subornável, não é influenciado por status ou aparência. Ele traz à luz as coisas ocultas das trevas e manifesta os desígnios dos corações, 1 Coríntios 4:5. A transparência garante que o veredito seja inquestionavelmente justo. Toda a prova será apresentada. A própria consciência do indivíduo concordará com a sentença, pois ela testemunhou a vida inteira. Romanos 2,15. Não haverá apelações baseadas em não sabia ou não tive chance. A revelação geral na criação, Romanos 1,20, e a oferta universal de graça tornam cada pessoa responsável. O juiz conhece cada fato íntimo, não há necessidade de testemunhas externas. Este caráter do julgamento serve tanto como consolo para os oprimidos, justiça virá, quanto como advertência solene para os opressores, nada ficará escondido. A irrevogabilidade da sentença. O veredito do juízo final é eterno e irrevogável. Não há segunda chance após a morte. A parábola do rico e Lázaro, Lucas 19 a 31, ilustra isso. Há um grande abismo fixado impedindo passagem. Hebreus 9:27 estabelece a sequência. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois disto, o juízo. A morte física é o términus da oportunidade de arrependimento. A eternidade da sentença, seja de vida ou de condenação, reflete a natureza infinita da ofensa contra um Deus infinito. O pecado não é um mero erro finito, é uma rebelião contra a autoridade do Criador. A justiça exigida é proporcional. No céu, a santificação é completa e o pecado banido para sempre. No inferno, a condição de rebelião e sofrimento persiste. Não há aniquilação, a existência consciente continua, em estado de separação definitiva. Essa doutrina, embora severa, realça a gravidade incomparável das escolhas feitas em vida e a urgência do hoje da salvação. 2 Coríntios 6:2. O propósito do juízo. Glorificação da justiça de Deus. Qual é o propósito teológico último do juízo final? A glorificação da justiça e santidade de Deus perante todo o universo. É a vindicação pública de seu caráter. Por séculos, Satanás acusou Deus de ser injusto, Jó 1:2. A humanidade questionou seus caminhos. No juízo, toda boca será calada e todo joelho se dobrará, reconhecendo a justiça perfeita de seus juízos. Apocalipse 15, 3 a 4, canta o cântico do Cordeiro. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações, porque os teus juízos se manifestaram. O julgamento não é um capricho vingativo, é a necessária declaração de que Deus leva a sério sua própria santidade e a dignidade da criação.
Ele estabelece uma distinção eterna e visível entre o bem e o mal, entre aqueles que são seus e aqueles que não são. É o ato final de ordem do universo, banindo todo o mal para fora da nova criação. A resposta humana adequada: temor e evangelho. Diante desta realidade, qual deve ser a resposta humana? Duas atitudes aparentemente opostas são apropriadas: temor reverente e esperança jubilosa no evangelho. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbios 9:10, e um antídoto contra a presunção. É um reconhecimento saudável da santidade de Deus e da consequência do pecado. Esse temor deve levar à reflexão séria sobre o próprio destino. No entanto, paralelamente, o Evangelho proclama que o juiz se tornou o Salvador. A justiça que nos condena foi satisfeita por Cristo na cruz. Romanos 8:1 proclama: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A resposta adequada é fugir da ira vindoura para o refúgio oferecido em Jesus. 1 Tessalonicenses 1:10. A pregação do juízo deve sempre apontar para a cruz, onde a justiça e a misericórdia se beijam. Portanto, o estudo do juízo não é para produzir terror paralisante nos crentes, mas santidade, 2 Pedro 3:11, e urgência evangelística. O que mais desejam em um tempo de fogo, os arquitetos ou seus assistentes? Os dois arquitetos que citarão antes, Áquila e Demas, cujas práticas são tão diferentes apesar de construírem para um grande rei. Áquila segue meticulosamente as especificações do manual do arquiteto-chefe, usando materiais à prova de fogo. Demas, porém, prioriza a estética aparente e o custo baixo. Usa materiais inflamáveis, alicerces superficiais, mas o acabamento exterior é impressionante. Chega o dia da inspeção final, conduzido pelo próprio arquiteto-chefe. A inspeção é um teste de fogo controlado. O edifício de Áquila permanece apenas com o brilho do ouro e da prata realçados. Demas vê seu trabalho reduzido a cinzas em instantes, embora ele mesmo escape, salvo por um triz, porque no último momento pediu clemência e foi perdoado de uma dívida anterior. A lição: as obras de nossa vida, motivações, caráter, ações, serão testadas. Para o crente, aquele perdoado, a questão é: o que sobreviverá? Para o incrédulo, sem o perdão, resta apenas a ruína total. Sua vida agora é a construção. Que materiais você está usando? O caso do tribunal terreno e do advogado. Imagine um réu em um tribunal terreno, culpado de um crime capital. As evidências são irrefutáveis, o juiz é perfeitamente justo, o réu não tem defesa. No momento da sentença, porém, ocorre algo extraordinário. O próprio juiz desce do tribunal, remove seu manto e se coloca ao lado do réu. Ele declara: a pena será aplicada, mas eu a cumprirei em seu lugar. Ele voluntariamente vai para a execução. Após cumpri-la, volta ao tribunal, agora como juiz novamente, e pergunta ao réu: você aceita o que eu fiz por você? Aceita que sua dívida está paga? Se o réu aceitar com gratidão e lealdade, ele é absolvido, não por ser inocente, mas porque a justiça já foi satisfeita nele, no juiz. Se recusar, a penalidade original recai sobre ele. No juízo final, Cristo é esse juiz advogado substituto. A cruz foi o momento histórico onde ele desceu e cumpriu a pena. O julgamento final será a declaração pública de quem aceitou e quem recusou essa provisão. Em quem você está confiando para estar diante do juiz? O espelho imaculado. Pense em um espelho perfeito, que não distorce, refletindo com precisão absoluta. Atualmente, olhamos para esse espelho, a lei de Deus, mas através de um vidro embaçado. Vemos nossa imagem distorcida, pensamos que não estamos tão mal. No juízo final, o vidro será removido. Olharemos diretamente para o espelho imaculado da santidade de Deus. Pela primeira vez, veremos a real profundidade de nossa condição, a mancha do egoísmo, os traços da mentira, a sujeira do orgulho. Será um momento de horror indizível para quem enfrenta isso sozinho. Mas para o crente, algo mais estará presente: a luz do rosto de Cristo refletida no mesmo espelho, brilhando sobre nós. Veremos nossa falha completa, mas também veremos que estamos vestidos com as vestes brancas de sua justiça. Apocalipse 7:14. O espelho não nos condenará, nos mostrará a maravilha da graça que nos cobriu. A pergunta aplicativa hoje é: você está se preparando? O último capítulo do livro. Sua vida é um livro sendo escrito. Cada dia, uma página.
Pensamentos, palavras, ações são registrados. Você é o autor principal, sob a soberania de Deus. O juízo final é a publicação e a resenha definitiva desse livro. A resenha será escrita pelo próprio autor da verdade. Para muitos, será uma resenha devastadora, expondo a trama vazia, os personagens egoístas, o tema sem propósito. Para outros, a resenha destacará uma história de redenção, um enredo inicial de tragédia e rebelião com um ponto de viagem decisivo, o encontro com o personagem principal, Cristo, que transforma toda a narrativa subsequente. As páginas ainda manchadas serão vistas à luz da obra editorial perfeita da cruz. O livro será selado na biblioteca da eternidade como parte de um grande épico, a história redentória de Deus. A aplicação é imediata. Que história você está escrevendo hoje? Qual será o veredito sobre o tema central do seu livro? Ele gira em torno do seu eu ou em torno de Cristo? Portanto, estabelecemos o framework completo. O juízo final é uma certeza futura, conduzida por Jesus Cristo, universal em escopo, fundamentada em um registro completo de obras, medida pelo padrão da lei de Deus, resultando em vereditos eternos e irrevogáveis. Para o crente, é o tribunal de Cristo, de avaliação para recompensa. Para o incrédulo, é o trono branco, de condenação definitiva. Este ensino não é para nos encher de conhecimento abstrato, mas para incutir santidade prática, 2 Pedro 3,11. E urgência missionária. Ele nos lembra que nossas vidas têm um peso de eternidade. Cada decisão moral, cada atitude, cada uso do tempo é um investimento na realidade eterna. Para o mundo, este ensino é um alerta solene e um chamado final à reconciliação. A doutrina do juízo nos tira da complacência, nos obriga a responder à pergunta suprema: com base em que direito, sob qual justiça, você pretende entrar no reino de Deus? Há apenas uma resposta válida: a justiça de Jesus Cristo, imputada pela fé. Agora, a teoria termina e a prática começa. Este não é um momento para passividade. O conhecimento sobre o juízo exige uma resposta no presente. Vou guiá-lo em um momento de reflexão e oração decisiva. Primeiro, feche os olhos. Silenciosamente, em seu coração, responda a estas perguntas diante de Deus. 1. Se você fosse julgado agora, com base apenas em suas obras, qual seria o veredito? 2. Em quem ou no que você está baseando sua esperança para o dia do juízo? 3. O que precisa mudar em sua vida à luz desta realidade? Não pule este passo. A eternidade é longa demais para arrependimentos tardios. Vamos orar. Esta será uma oração guiada. Repita as palavras em seu coração com sinceridade. Vamos nos voltar para Deus agora. Senhor Deus, juiz de toda a terra, eu me coloco diante de Ti agora. Reconheço que um dia estarei diante do Teu tribunal perfeito. Confesso que pelas minhas próprias obras eu estaria irremediavelmente condenado. Minha vida não resiste ao Teu padrão santo. Agradeço-Te, porém, pelo Evangelho. Agradeço que o juiz, Jesus Cristo, se tornou meu substituto na cruz. Ele pagou a pena que eu merecia. Creio nisso. Coloco toda a minha confiança apenas nele e em sua obra consumada. Perdoa-me, limpa-me, veste-me com tua justiça. A partir de hoje, ajuda-me a viver não com medo servil, mas com temor reverente e amor grato. Que minha vida produza obras que glorifiquem a Ti e que sobrevivam ao fogo do Teu julgamento. Usa-me para alertar outros com amor. Em nome de Jesus, o meu advogado e juiz. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, pela fé, a promessa de Deus é clara. Quem nele crê não é condenado. Você está seguro. Agora, vá e viva à luz desse dia, com esperança e santidade. O estudo acabou. A aplicação dura a vida toda.